Pai do Senhor, meus irmãos, mais um dia, graças a Deus, dia esse maravilhoso na presença de Deus. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo bíblico e o estudo é o estudo de número 10, que é a parábola das 10 virgens. Obrigado, Deus abençoe. Que a verdade aplicada está escrito: o preparo para a vinda de Cristo é coletivo, mas a responsabilidade pela salvação é individual, pois cada um dará conta de si mesmo a Deus. O texto áureo está em Lucas 12, versículo de número 36. Lucas 12, 36 é o texto. Bendito seja Deus. Que diz: E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Louvado seja Deus. Objetivos da lição: enfatizar a importância da necessidade de vigilância, demonstrar que Deus se agrada de pessoas atentas à vinda de Cristo, mostrar que Cristo vem quando ninguém está esperando. Louvado seja Deus. 3 pontos importantes aqui. Primeiro, vigilância. Segundo, pessoas atentas à vinda de Cristo. E terceiro, que ninguém sabe a hora que o Senhor há de vir, por isso precisamos ficar esperando todo dia. A introdução diz: em seu sermão escatológico, enquanto ensinava no templo, Jesus contou a parábola das 10 virgens. Nessa parábola, ele trata da necessidade de vigilância e preparação para o encontro com Cristo no arrebatamento, demonstrando que a vigilância na vida espiritual não é apenas recomendada, mas essencial àqueles que aguardam com fé o retorno do Senhor. Eu gosto disso, porque quando o texto diz aguardam com fé, coloque por gentileza 2 Timóteo, capítulo de número 4. Bendito seja o nome de Deus. Versículo é o de número 8. Olha o que diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Agora coloca o versículo de número 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que todos nós possamos aguardar o Senhor com fé, porque logo diz a palavra que sem fé é impossível agradar-lhe. Bendito seja Deus. O noivo virá buscar sua noiva. Tópico 1.1, na página de número 59 do estudo número 10, que diz: a alegria pela chegada do noivo.
Jesus usou o contexto do casamento judaico para ilustrar a parábola das 10 virgens. Na tradição da época, a noiva esperava o noivo em sua casa. Adornada e pronta, ele vinha buscá-la, e em uma hora desconhecida, a razão pela qual todos os convidados ficavam atentos, preparados para recebê-lo. O anúncio da chegada era feito com música e brados de alegria. E então a comitiva da noiva se juntava do noivo. Juntos seguiam até a casa do pai do noivo, onde se realizava o grande banquete. Da mesma forma, Cristo voltará para buscar a sua igreja, levando-a à casa do Pai. Bendito seja Deus. João 14 vai dizer: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus ali no Monte das Oliveiras, depois de 40 dias, é importante você ficar atento. Depois de 40 dias, Jesus aqui na terra dando instruções, as últimas instruções para os discípulos. Jesus estava ali no Monte das Oliveiras e foi elevado às alturas. Quando você pega o Salmo de número 24, você entende mais ou menos o que João, o apóstolo, quis dizer sobre isso. E quando você pega também ali em Apocalipse, capítulo de número 5, porque no Monte das Oliveiras o Senhor Jesus está subindo. O Salmo de número 24 diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. E no Apocalipse, capítulo número 5, João, o apóstolo, está chorando porque não tinha ninguém digno de pegar o livro e de desatar os 7 selos. E o ancião vai bradar: não chores, porque ali está o leão da tribo de Judá, que venceu. Então, quando Jesus Cristo está subindo no Monte das Oliveiras, Atos capítulo de número 1, versículo número 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, porque Jesus estava subindo e eles ficaram com os olhos fitos. Aí ele disse: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, adivinha, assim como para o céu ouvistes ir. Às vezes nós estamos tão ligados no automático, bendito seja Deus, hoje eu falei isso lá no trabalho. Às vezes nós estamos tão ligados no trabalho, nas coisas da vida, que nós não percebemos que o Senhor pode voltar a qualquer instante. E aquela cena dos apóstolos ali olhando, lá no Monte das Oliveiras, Jesus está indo, as nuvens cobriu Jesus. E eles ficaram olhando. Daquele mesmo jeito que o Senhor estava subindo, ele vai voltar com toda a honra e toda a glória. E pode ser naquele momento que você está lá nos papéis. Esse relatório não vai, esse não vai, esse aqui não assinar, deixou de assinar. Fulano de tal! Não. E Jesus descendo. Por isso que 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16. Coloca, por gentileza. Olha o que diz. Bendito seja Deus. Eu falei isso hoje lá no trabalho. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja Deus. Lá nós temos um costume, lá no trabalho.
Chega meio-dia, todo mundo para, a gente senta numa mesa, é a hora do devocional. Aquele momento ali, eu falei hoje, é o momento que você desperta. Porque às vezes você está ali, relatório, venda, isso, vai fulano de tal, não sei o quê, e você está tão ligado que você se distrai às vezes. E quando chega naquele momento que já está marcado, aquele horário marcado, você volta de novo e fala assim, o Senhor está voltando para nos buscar. E pode ser a qualquer momento. Bendito seja Deus. 1.2. Os preparativos para receber o noivo. Nesta parábola, Jesus nos alerta sobre a urgência de manter o coração e a mente atentos aos sinais de sua vinda. Ele virá buscar a sua igreja e celebrar com ela as bodas do Cordeiro no céu. Curiosamente, a noiva não é mencionada. O foco recai sobre as damas de honra, que com suas lamparinas saíram ao encontro do noivo para recebê-lo. Como o cortejo ocorria à noite, e as ruas não tinham iluminação, as candeias eram essenciais. Todos os participantes deviam estar vestidos adequadamente e com as suas lamparinas acesas, indicando que estavam prontos e ansiosos para a chegada do noivo. Devemos estar atentos àquele dia, como uma candeia que brilha em noite escura. Bendito seja Deus. Então, por isso que eu gosto de lembrar, porque quem nos fará lembrar deste momento e que está acontecendo neste momento é o Espírito Santo de Deus. E eu quero lembrar você que ele habita aí dentro de cada um de nós. Então, quando a trombeta tocar, que o Senhor Jesus Cristo estiver descendo do céu com toda glória e poder, o Espírito Santo de Deus vai nos alertar que chegou o momento. Porque o Espírito Santo de Deus é Deus. E ele vai lembrar daquele som que somente ele e o Senhor Deus e Jesus Cristo sabe qual é. O som da trombeta. Quando a trombeta tocar, o Espírito que habita em nós vai nos alertar e nós seremos arrebatados e juntamente com aqueles que morreram em Cristo, iremos encontrar o Senhor Jesus nos ares. Então, nós não podemos esquecer isso. O quê? Que dentro de nós habita Deus. Dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é de uma riqueza ímpar e singular. Eu estava hoje lá no trabalho e falei isso. Não precisa ter medo, não precisa. Por isso que a palavra de Deus repete várias vezes, não temes. Não precisa temer. Por quê? Porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, que é Deus. E pode ter certeza todo dia, só vai acontecer alguma coisa comigo e com você com a permissão de Deus. Você sai de casa, a cobertura de Deus está sobre você. Aonde você vai, a cobertura de Deus. Cobertura de Deus, cobertura de Deus. O Espírito Santo de Deus lhe dando discernimento, lhe dando sabedoria, todo o tempo para fazer a vontade do Senhor. E nada, eu afirmo, nada pode nos acontecer sem Deus permitir. 1.3 diz, quem representam as 10 virgens? Vamos lá. Muitos teólogos interpretam esta parábola como uma representação de crentes incrédulos. No entanto, as 10 moças eram virgens puras. Estavam preparadas com lombo cingido, sandália nos pés e candeia nas mãos. Prontas e à espera do noivo. Isso indica que
todas simbolizam o povo de Deus, pois sabiam da vinda do noivo e saíram ao seu encontro. A parábola revela a dificuldade de discernir quem são os verdadeiros crentes, já que externamente todas as virgens pareciam iguais, pois apenas com a chegada do noivo que o caráter de cada uma foi revelado. Assim como na parábola do joio e do trigo, em que ambos só foram dissociados no tempo da colheita, do mesmo modo o dia de Cristo manifestará as obras de cada um, revelando a qual grupo pertencemos, os prudentes ou os vacilantes na fé, os crentes comprometidos ou apenas nominais. Bendito seja Deus. Falei também outro dia, o quê? Eu não gosto de perder um culto. Júnior, mas por que você não gosta de perder um culto? Porque eu sei que quando eu perco um, eu quero perder dois. O perder o dois me puxa para perder o terceiro. E quando eu vou ver, já tenho 3 semanas sem ir para a igreja e eu já estou até com vergonha agora de ir. É como alguém que está na academia, exemplo prático. A pessoa está fazendo exercício, e ela para de ir para a academia. Primeiro dia. Vou no segundo, não vai. Tá frio, tá chovendo, não vou. Quando ela vai ver, ela está 1 semana sem treinar, logo o corpo dela já desacostumou com aquilo e ela já pensa, se eu for agora eu vou sentir dor. Se eu for agora vai ser desconfortável. Já fiquei 1, vou ficar 2 sem ir. E quando vai ver já tem 1 mês ou 2 sem ir, já não quer mais voltar. É por isso que eu não gosto de perder culto. Por quê? Eu venho na terça, me alimento e volto, e a alimentação da terça dá para o dia da quarta. Na quinta já tem culto de novo. Já abasteço de novo, o tanque já estava indo pela metade, indo para o fim. Já estou na reserva, quinta-feira de novo, encho o tanque, aí vou sexta e sábado. Domingo, quando o tanque está chegando de novo no meio, indo para a reserva, lá vem palavra de novo. Essa é a diferença de crentes comprometidos e prudentes de crentes nominais. Você é crente? Sou. Qual o último dia que foi para o culto? Eu acho que foi mês passado. Se Jesus voltar, você vai ver uma coisa. Porque você está sem palavra, você está sem cobertura espiritual, muitas das vezes você está sem ceiar. E se você não tem parte com Jesus Cristo, eu vou dizer uma coisa para você. Você não vai entrar no céu. Porque para entrar no céu precisa ter parte com Jesus. E para ter parte com Jesus precisa estar inserido em Romanos capítulo número 8. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora não vive mais conforme a vontade da carne, mas vive conforme a vontade do Espírito. E quem vive conforme a vontade do Espírito é o prudente e o comprometido. Tá frio, vou para a igreja do mesmo jeito. Choveu, não importa, vou para a igreja. Muitas das vezes a maioria tem carro. E os que não tem mesmo assim vem. Pede um Uber, vem de guarda-chuva. Não tem tempo ruim para crente prudente e comprometido. Bendito seja Deus. Tópico 2.1. O perigo de negligenciar a nossa salvação. 5 delas eram loucas e 5 prudentes. Aqui Jesus fala de um grupo de virgens devidamente preparado e de outro dissimplente. Isso não quer dizer que só 50% dos crentes serão salvos, mas que a negligência é um perigo ao povo de Deus. Coloque 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo número 4 e depois o 5. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz
e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Coloque agora Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 12. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que, pela fé e paciência herdam as promessas. Louvado seja Deus. Fé e paciência. Vamos lá. A loucura das virgens nécias não está na falta de candeia, mas de azeite reserva. Bendito seja Deus. Ter azeite reserva denota vida com Deus. E a luz das candeias nos remete à palavra de Deus. E ao nosso bom exemplo neste mundo. Atear fogo no pavio sem óleo é como andar na carne e não no espírito. Ter azeite na vida significa ser cheio do Espírito Santo e ser previdente, preparar-se para o imprevisível. É andar na luz e não nas trevas deste mundo corrompido e descrente. Coloca Salmos 119, versículo de número 105, que diz: versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora coloca 2 Pedro, versículo de número 1, capítulo de número 1, versículo de número 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabe o que está acontecendo e por que tem muita gente negligenciando a salvação? Vou dizer agora. E fique atento. Porque já estão dizendo assim: eu não vou para a igreja, porque lá na igreja tem muita gente mentirosa. Primeiro grupo. Eu não vou lá na igreja porque na igreja tem muita gente falsa. Segundo grupo. Eu não vou na igreja porque eu vi pessoas lá na igreja adulterando. Terceiro grupo. Eu não vou lá na igreja porque na igreja eu vi pastores roubando. E aí vai se acumulando um caminhão daqueles que são desigrejados. Eles não vão para a igreja, eles não vêm para a igreja porque eles constroem justificativas para não vir. Mas nós precisamos guardar isto no coração e ficar atento. Porque, como diz Hebreus capítulo de número 12, coloque por gentileza o versículo de número 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos. Olha só o texto, fique atentos. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, ou seja, pessoas, não vai para a igreja, na igreja tem gente que mente, na igreja, olha só, deixemos todo esse tipo de embaraço e corramos, olha só o que a palavra está dizendo, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando
para Jesus. Aleluia. Eu não devo olhar para aquele que está mentindo. Eu não devo olhar para aquele que está adulterando. Eu não devo olhar para aquele fofoqueiro. Eu não devo olhar para pastores que estão roubando. Eu devo olhar para Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Meu irmão não quer ir. Tchau que eu estou indo para a igreja. Aleluia. Ah, minha esposa não vai porque disse que lá tem gente que está mentindo. Fica com Deus que eu estou indo. Porque lá você vai lá, você não vai ficar olhando para essas coisas, não. Por quê? Porque lá eu estou indo e eu vou olhar e estou olhando para Jesus Cristo. Assim você e eu não iremos negligenciar a nossa salvação. Fique atento, porque senão você, com conversa de ímpio, vai para caminhos tortuosos. Não deixe a luz se apagar em ti. E diz, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. O óleo reserva indica a vida no Espírito Santo e a prontidão para a vinda de Cristo. Salomão disse, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Infelizmente, muitos estão sem óleo, estão apagando o Espírito. Alguns já não oram, não leem a Bíblia e não buscam mais a Deus. Vivam como religiosos sem brilho algum. As muitas redes sociais, as plataformas de TV e a vasta opção de lazer têm ocupado o seu tempo, distanciando-os de Cristo, mas devemos manter a chama do Espírito ardendo em nossos corações. Não devemos permitir que os encantos da vida moderna nos enfraqueçam. Peçamos a Deus para que nossa luz nunca se apague, para estarmos prontos quando Cristo vier nos buscar. Salmos capítulo de número 18, Salmos de número 18, Salmos 18, versículo de número 28. Porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor. Meu Deus alumiará as minhas trevas. Coloque também João capítulo de número 8, versículo de número 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Que continuemos assim, como disse Salomão, que nunca falte óleo em nossa cabeça. Bendito seja Deus. Tópico 2.3. A demora do noivo é o problema de muitos. E tardando o noivo, todas adormeceram. Com a demora do noivo, todas as 10 virgens ficaram sonolentas e foram vencidas pelo cansaço. O sono do povo de Deus não é um sono fisiológico, mas espiritual. É o sono da tibieza e da falta de dedicação ao reino de Deus. Com a demora de Cristo é natural que adormeçamos, mas Paulo disse que é tempo de despertarmos, porque Ele está às portas, O que há de vir, virá e não tardará. A certeza da sua vinda requer atenção aos seus sinais.
A expressão desperta tu que dormes é um convite à vigilância. Esse versículo é usado por Paulo como um apelo para que nos afastemos do mundo e de suas convicções erradas e busquemos firmar-nos em Cristo antes que seja tarde demais. Coloque Efésios capítulo número 5, versículo número 14, só para confirmar a palavra do Senhor que diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que há de vir virá, que diz, tópico 3.1, o clamor da meia-noite. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. A meia-noite é a hora em que até a sentinela diminui a vigilância. E o ladrão vem quando ela baixa a guarda. Jesus virá sem nos avisar. Vem como um ladrão na noite. Será de repente, num abrir e fechar de olhos. Aí vem o noivo. Este é um chamado do Espírito para que nos levantemos e fiquemos apostos para receber o Senhor. O Espírito e a noiva dizem: vem. Sejamos cheios do Espírito Santo na esperança de Cristo, estejamos firmes na fé, com vestes brancas e mãos limpas, como servo fiel e prudente que espera a chegada do seu Senhor, para que quando ele vier possa logo abrir-lhe a porta. Devemos viver todos os dias como se Jesus fosse voltar aqui e agora. Não há espaço para religiosidade vazia ou compromissos rasos. Deus leva a nossa vida espiritual a sério. Eu destaco aqui fé e responsabilidade, porque nós, como eu disse, precisamos estar atentos todos os dias. É por isso que a minha oração antes de dormir é: Senhor, eu estou indo dormir agora. Primeiro, leve a minha mente cativa a Ti, para que o Senhor possa me dar bons sonhos. Fale comigo enquanto